Então, galera, a gente viu bastante reações com as funções nitrogenadas, né? Vamos lá para a gente fazer a revisão dos principais tópicos da aula de hoje? Bora lá no slide. A gente está falando das funções nitrogenadas e vocês lembram que as principais que a gente trabalhou são as aminas, amidas, os nitros compostos e as nitrilas, né? As amidas são compostos orgânicos que são derivados da amônia, onde a gente tem a substituição de um, dois ou três hidrogênios da amônia por grupos orgânicos. Então, o grupo funcional das aminas são essas três representações, onde nós temos a amina primária, a secundária e aqui a terciária. Os métodos de obtenção das aminas são, a partir das reações de haletos orgânicos com a amônia, Aí a gente vai obter uma amina do tipo primária. Depois de ter a amina primária, se a gente continuar com a reação, a gente vai obter uma amina secundária. E se a gente continuar, a gente obtém uma amina terciária. Outra forma da gente obter aminas é pela redução das nitrilas. E aqui a gente vai ter a reação dela com o hidrogênio, A gente faz a redução também dos nitros compostos com o hidrogênio para obter aminas. As amidas, que são aquelas onde o nitrogênio está ligado ao carbono de uma carbonila, elas podem ser obtidas através da reação de haletos de ácidos carboxílicos, onde lá na nossa carbonila a gente vai ter halogênios ligados ao carbono e também podemos obter através das reações de ácidos carboxílicos com a amônia. Nesse primeiro, o que acontece? A amônia vai reagir com um haleto de ácido, onde o halogênio ele vai vir retirar um dos hidrogênios da amônia, fazendo com que o nitrogênio se ligue ao carbono, formando uma amina primária mais um haleto de hidrogênio. Quando a gente parte de uma amina primária para reagir, aqui a gente saiu da amônia, A gente tinha a amônia. Se a gente tiver uma amina primária para reagir com o mesmo haleto de ácido, a gente vai formar uma amida secundária. Se a gente partir de uma amina secundária para reagir com o haleto de ácido, a gente tem ali por produto a amida terciária. Lógico, junto com um haleto de hidrogênio. Nas reações com o os nitros compostos, nós vimos lá que uma das mais utilizadas é a nitração, que é a reação que ocorre lá com os alcanos, que a gente viu nas nossas primeiras aulas de reações orgânicas. O que acontece aqui? É uma reação de substituição, onde um dos hidrogênios do carbono é substituído pelo grupo nitro, que é o NO2, com a eliminação de uma molécula de água, porque a água é formada aqui, nesse exato ponto. Quando tem a quebra da ligação oxigênio-nitrogênio, o oxigênio ele já capturou o hidrogênio aqui do carbono, formando a molécula de água que é eliminada. O que acontece aqui? O carbono ele fica lá com valência disponível para a ligação e o nitrogênio liga-se a ele, formando o nitro-isopropano. Nesse caso é o isopropano, porque o nitro está ligado a um propano, só que no carbono central. Por isso o nome isopropano, porque essas duas extremidades para esse carbono são iguais. Então aqui, galera, é a reação de nitração. É uma das reações para a gente obter ali nitros compostos. Agora você vai lá na atividade de sala praticar e eu vou aguardar vocês aqui para a gente fazer a nossa correção juntos. Boa atividade!
E aí, galera, qual foi a questão que mais deu um nó na cuca de vocês? Tem sempre aquela questão que você diz assim, não tem resposta certa para ela. Essa questão deve estar errada, porque eu não consegui resolver. Acontece, é normal, e a gente está aqui para realmente solucionar essas dúvidas. Então, vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas. Questão de número 1. E aí você deve falar, pô, professora, vocês já começaram com uma questão difícil, hein? Mas se você voltar lá nos slides, ele vai te falar o que acontece quando a gente tem a reação ali de uma amida em meio básico. Lá no slide diz. Então vamos lá. Na questão número 1 diz o seguinte: em meio a uma solução aquosa com hidróxido de sódio, que é uma base, a butanamida, tá aqui, ó, butanamida, sofre hidrólise, ou seja, ela sofre quebra pela água, formando um produto final. Quem é o produto formado? Sempre que a gente tem uma amida reagindo com a base, né, em meio básico, nós vamos ter um sal de ácido carboxílico. Então, o sal de ácido carboxílico, ele, nesse caso, como a gente está falando da base hidróxido de sódio, ele vai ser um sal de sódio. Vai ter sódio no nome. Como vai ser um sal de sódio? A alternativa que não traz sódio ali, ó, você já vai retirando das possíveis respostas corretas. Aí ficou o butanoato de sódio e o propanoato de sódio. Lembra que quando a gente fala dos ácidos, ficava lá ácido butanóico, ácido não sei o que lá? Então, nesse caso aqui, quando for um sal de ácido, ele sempre vai ser o butanoato, propanoato, etanoato e o nome do elemento que caracteriza ele como sal. Nesse caso, o sódio. Por que que não pode ser a letra E como resposta correta aqui nesse caso? Porque eu estou falando de uma reação de quebra que vai ter ali, gente, 4 carbonos relacionados na minha estrutura principal. Não era a butanamida? A butanamida ela não pode se tornar propanoato de sódio. Por quê? Porque o prefixo prop remete-se à presença de 3 carbonos. Então, tem que ser butanoato de alguma coisa. Como nós estamos falando de sódio, é o butanoato de sódio. A alternativa aqui é a letra C. Olha o comentário. Quando uma amida está na presença de base forte e água, ela sofre hidrólise, né? Vai sofrer a quebra e forma um sal de ácido carboxílico, água e amônia. Então, olha só, essa daqui é a nossa butanamida, né? Ela tá aqui, essa é a estrutura. O sal de ácido carboxílico formado na hidrólise básica da amida sempre vai apresentar a mesma quantidade de carbonos da amida. Por isso que não podia ser o propanoato, porque propanoato remete-se à presença somente de 3 átomos de carbono. Então, o que vai acontecer? Ela vai manter a quantidade de átomos da amida e o cátion que formava a base. Quem é o cátion que formava a base? NaOH. O OH é o ânion, porque ele é o negativo. E o cátion vai ser o Na. Então, cátion. Então, aqui, no meu produto final, eu vou ter a quantidade de carbonos que eu tinha e o cátion da minha base, que no caso aqui é o sódio, por isso butanoato de sódio. Então, aqui fica o cátion. Assim, o sal formado terá 4 carbonos com ligações simples e o cátion sódio, resultando no butanoato de sódio, que é a nossa letra C. Questão de número 2.
Gente, a questão 2, ela não é uma questão difícil. Porém, se você não ler com atenção todas as alternativas, é passível de erro sim, e é normal, porque é uma questão de atenção e é um conteúdo novo. Então vamos lá. Considerando os métodos de obtenção de aminas, então ele está falando da primeira parte da aula, indique a alternativa, em qual das alternativas, ocorre a formação de aminas primárias. Ou seja, quando a gente está falando de aminas primárias, somente um dos hidrogênios do nitrogênio vai ser substituído. Então, vai formar sempre alguma coisa NH2, aminas primárias. Então, vamos lá. Eu vou conseguir aminas primárias fazendo a reação de haleto inorgânico com amônia e oxidação de nitrilas. Haletos inorgânicos, eu estou falando ali dos nossos sais, né? Mas inorgânicos a gente não trabalhou com a amônia. A gente trabalhou os sais, né? Inorgânicos. Oxidação das nitrilhas, não, a gente trabalhou o que com as nitrilas? Redução. Então a letra A não dá, não vai ser ela. Vamos na letra B. Oxidação das nitrilas, já elimina, que a gente acabou de eliminar a oxidação das nitrilas, então nem vale a pena ler o resto. Letra C, redução de nitrilas. Legal, redução de nitrilas a gente tem aminas primárias. E reação de haleto orgânico com aminas secundárias. Cuidado, aminas secundárias vai reagir com haleto orgânico, vai formar o quê? Aminas terciárias. Então, letra C, fora. Letra D, oxidação de nitrilas, a gente já eliminou. Ficou quem? A alternativa é reação de haleto orgânico com amônia, que aí a gente tem o haleto orgânico, um dos halogênios retira o hidrogênio da amônia, formando uma amina primária. E redução de nitrilas, é exatamente isso que acontece, Na reação do haleto orgânico com a amônia, o que a gente tem? Um dos hidrogênios é retirado pelo haleto, né, formando HX, e aí forma uma amina primária. Na redução das nitrilas, o que nós vamos ter? A gente vai ter a nitrila reagindo com 2 mols de H2, onde 2 das ligações triplas são rompidas, e aí a gente tem a ligação de 2 hidrogênios com o carbono, 2 hidrogênios com o nitrogênio, formando uma amina primária. Então, a letra E é a alternativa correta para a questão. E na questão de número 3, se liga no Enem, eu acho que nessa questão a gente ficou batendo cabeça. Eu acho. Vamos ler o enunciado? As amidas são compostos relativamente poucos reativos entre os derivados de ácido carboxílicos, sendo abundante nos seres vivos devido a uma grande estabilidade encontrada nos sistemas orgânicos. Muitos fármacos, como a benzilpenicilina, que é a penicilina G, possuem grupamentos amida em sua estrutura. Onde estão aqui as amidas? Aqui é um grupo amida, aqui também é outro grupo amida, na estrutura da penicilina G. E agora vamos continuar. As amidas podem ser preparadas pela reação de um cloreto de ácido com uma amina. Então, na intenção de produzir um repelente de insetos muito utilizado pela indústria cosmética, conhecido como DEET, com nomenclatura IUPAC de N,N, dietil 3-metil-benzamida, assinale a alternativa correta que indica quais reagentes um químico deve procurar em seu almoxarifado. Então, ele está querendo que a gente diga qual desses reagentes vai ter um cloreto de ácido
e uma amina para fazer o nosso DEET. Então, o que que é? Primeiro, cloreto de ácido é quando a gente tiver o cloro lá na estrutura do nosso ácido carboxílico. Lembra da estrutura do ácido carboxílico? Que é essa daqui, ó. Esse aqui é o nosso grupo funcional dos ácidos carboxílicos, né, galera? O que que acontece aqui? O cloreto de ácido nada mais é do que no local onde estava a nossa hidroxila, a gente tem o cloro. Isso aqui é o cloreto de ácido. Então, dentro das estruturas, aquelas que não têm esse grupo funcional, a gente já elimina. Vamos olhar quais delas não tem? Ó, a letra A não tem, isso aqui não é um cloreto de ácido, então a letra A está fora. Letra B, professora, tem aqui a carbonila, mas ó, o cloro não está ligado ao carbono da carbonila. Então, a letra B também está fora. Letra C, tem. Letra D, tem. Letra E, também tem. Então, tá. Na letra C tem, na letra D tem, na letra E também tem. Beleza. O que mais que ele diz? Que ela vai reagir com uma amina, na intenção de produzir lá o nosso NN-dietil-trimetilbenzamida. Então, nesse caso, significa que eu vou ter que ter, ó, dois grupamentos do tipo etil e no benzeno, no anel aromático, eu tenho que ter um grupamento etil. Não é esse cara que eu vou formar? Então, a letra C, ela tá fora. Eu não tenho nenhum metil aqui ligado ao nosso anel aromático. A letra D tem, a letra E tem. Vamos ver agora o que mais. Mas eu preciso que na minha amina eu tenha o etil ligado a ela duas vezes. O que que vai ser? Então, eu vou precisar que essa amina aqui seja uma amina secundária. Então, essa amina aqui da letra E, que é uma amina primária, não pode ser um dos reagentes. Até porque, né, eu tenho que ter o etil, ó, duas vezes e ela só tem uma. Então, a nossa alternativa correta é essa daqui, ó. Preenche todos os requisitos. É um cloreto ácido. No meu anel aromático, eu tenho o o metil na posição de número 3. E a amina que vai reagir com ele para formar esse cara aqui, ela é uma amina secundária, tendo como grupo orgânico dois grupos do tipo etil. Por isso, N de etil. Então, a letra D é a que melhor corresponde às características dos reagentes que vão formar esse cara aqui, ó. Olha lá, viu? O que acontece? Letra D é a correta. Quando a gente tiver a reação dessa situação, o que vai acontecer? O cloro vai vir, vai retirar aqui o hidrogênio do nitrogênio, vai formar o cloreto de hidrogênio. O nitrogênio vai se ligar a esse carbono aqui e vai dar origem ao nosso produto, né? Que é o N-N-dietil-3-metilbenzamida, que é o produto final que está sendo necessário produzir. Eita, galerinha, que essa daí deve ter dado nó na cuca de muita gente, mas relaxe, é assim mesmo, a química ela é um processo. No mais, galerinha, como eu já falei, nós estamos já finalizando a nossa unidade, começa a revisar o material, ficou com dúvida? Pede para o teu professor mandar um WhatsApp aqui pra gente, mandar um SOS que a gente vai mandar vídeo, mandar resolução, vai mandar áudio, o que for necessário para sanar a tua dúvida. No mais, a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!